Ok. Boa noite, amigos. Um prazer enorme estar aqui dando continuidade a esse projeto que tanto nos fascina. E eu hoje tenho aqui duas nobres presenças, o Dr. Daniel, que nos deu o prazer de aceitar o convite para apresentar, e o nosso presidente, Dr. Cláudio Reufner. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o senhor para a gente começar e ter a honra de ouvi-lo, tá bom? Oi, boa noite a todos. Obrigado, Elizabeth. Um prazer imenso estar aqui. Me chamar de senhor me deixa constrangido. Não tá. Por favor. Tira, eu também não gosto, não. É um prazer imenso, então, a Soperge poder pioneiramente apresentar uma live desse teor, né, de disforia do gênero, e que vai ser apresentado por um colega nosso do Departamento Científico de Endocrinologia da Soperge. Então, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, muito bacana para os formandos a discutir esse assunto, que realmente é inovador em termos de atualidade, né? E eu queria cumprimentar você, Elizabeth, por estar presidindo aí o grupo de trabalho das ligas de pediatria, da forma como você está presidindo e com assuntos tão importantes e bons para os estudantes, né? Então, muito obrigado, vai ser um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada, o prazer é nosso ter a sua presença aqui e obrigada pelo carinho, realmente é muito, muito bom a gente poder desenvolver esse trabalho. E eu agora vou falar só um pouquinho, eu vou passar a palavra para os alunos, mas eu queria dizer que eu estou trazendo um grupo, que foram meus alunos lá no Estácio Citar, estou trazendo um grupo muito interessado, muito dedicado ao saber, e isso nos deixa muito felizes, né? Porque num momento assim que a ciência está sendo tão, né, tão chutada para escanteio, e a gente encontrar assim um ânimo dos alunos de Tá. Saiu. Saiu? Eu caí, né? Voltei. Caiu, entrou de novo. Doutora, a senhora caiu. Nada aqui. Hoje está complicado a coisa. Mas é muito, muito prazeroso trazer alunos com esse interesse, e vocês vão ver que realmente são alunos especiais. Eu vou passar a palavra para os meus alunos que vão fazer a apresentação, não sei quem começa, se o David, a Isabela ou a Gabriele, e para a gente, então, apresentar o trabalho, e depois vou passar a palavra para o doutor Daniel. Tá bom? Com certeza, as dificuldades estão mostrando que vai ser uma noite maravilhosa. Quem vai começar? Primeiramente, a palavra com a Isabela. Isabela, com você. Oi, boa noite. Bom, vou falar sobre o nosso trabalho, que é a disforia de gênero, sofrimento psíquico e os princípios bioéticos, baseado no caso do David Heimer. Pode passar. Bom, aqui estão os integrantes do nosso grupo e o resumo do trabalho. Pode passar. Bom, a introdução. O presente estudo, ele aborda e analisa os inúmeros aspectos bioéticos envolvidos no relato de caso do David Heimer.
E nos últimos anos, a disforia de gênero vem ganhando grande destaque no âmbito da comunidade acadêmica e na sociedade de maneira geral. Esse destaque se deve ao fato de que o sofrimento psíquico desses pacientes podem ser um dos principais problemas enfrentados por pacientes que passam por essa disforia. Deste modo, o sofrimento psíquico pode surgir em decorrência da incongruência entre o gênero experimentado ou expressado e o gênero designado, aquele que engloba sentimentos e identificação pessoal, os quais não se restringem ao estereótipo binário, homem e mulher, e a abordagem da disforia de gênero é complexa e existe uma intervenção multi e interdisciplinar. Contudo, a gente consegue contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos com essa condição. Entretanto, o caso em tela não trata apenas de uma disforia de gênero, mas de uma disforia de gênero iatrogênica, o que torna ainda mais complexa a sua análise. Pode passar. Os objetivos do nosso trabalho, que é discutir a disforia de gênero induzida por iatrogenia e o sofrimento psíquico decorrente dela, descrever os pilares do principialismo de Bunshaw e Childress, analisar o impacto da saúde mental desses pacientes com disforia e discorrer sobre a despatologização da transexualidade, com foco na conduta profissional adequada para essa situação. Pode passar. Bom, a metodologia utilizada para o nosso trabalho é um estudo descritivo qualitativo de forma de relato de caso. As bases utilizadas foi Cielo, PubMed. A gente encontrou 20 artigos, mas a gente utilizou 11. E foi baseado no período de 10 anos. E os critérios de inclusão dos trabalhos foi português, inglês e espanhol. Pode passar. Além do documentário de caso. Esse é um vídeo demonstrativo do caso. Pode dar play. Entender aqui, essa... Tá passando aí? Ainda não. Aqui não foi. Acho que... Não sei se vocês conseguem clicar em cima do vídeo. Assim. Ai, Abriu aí, não? tá abrindo não. No final da apresentação. Bom, o relato de caso. Os gêmeos Bruce e Brian Hammer nasceram como meninos perfeitos. Sob recomendação médica, foram circuncidados. No entanto, os médicos usaram uma agulha cauterizadora em vez de um bisturi, onde causou danos ao pênis de Bruce. Alguns meses se passaram e os pais de Bruce e Brian conheceram o psicólogo John Money. Ele acreditava que não era tanto a biologia que determinava se somos homens ou mulheres, mas a maneira de como somos criados. Então, Money resolveu estudar os gêmeos, pois esse era o caso perfeito. Além de acreditar que Bruce tinha uma chance de melhor qualidade de vida
como mulher do que como um homem, sem pênis. Então, quando o Bruce tinha 17 meses, ele fez uma cirurgia que transformou em Brenda, em uma menina. 4 meses depois, o primeiro passo cirúrgico que foi tomado, que foi a castração, e isso enfatizou a garantia da mudança de sexo de Bruce. Então, para garantir que tudo funcionasse, além da cirurgia, os pais tinham que falar que Bruce era Brenda para o seu irmão e para eles acreditarem que desde que ele nasceu como uma menina. Então, na época, Brenda chegou à puberdade aos 13 anos e ela sentia muitos impulsos suicidas. Ela não se reconhecia como uma menina. Ela sempre se sentiu diferente. E isso fez os pais perceberem, depois de muito tempo, que tinham que contar a verdade. Porque a Brenda ela chegou a ter depressão, ela foi diagnosticada com depressão, e isso estava atrapalhando tanto a vida de Brenda, como a vida da família e a vida de seu irmão. Então, ao observar a tristeza da filha, os pais de Brenda pararam com as consultas com John Money, que eram consultas onde ele trabalhava a questão psicológica dos gêmeos, expondo eles. Tem um vídeo que relata, ele pede para eles tirarem a roupa e mostrar anatomicamente a diferença entre eles. Brenda era plana, como dizia, e o seu irmão não era. Então, ela não tinha como ela ser um menino, ela era uma menina sim, e ela precisava se identificar como uma menina. Então, ao observar essa tristeza, os pais cortaram as consultas com John Money e contaram para Brenda que ela tinha nascido como menino. Semanas depois, a Brenda escolheu se transformar em David e aos 38 anos cometeu suicídio. Ver se consegue passar aí. Deu para ir? Não. Não passou. Não passou. Vamos dar continuidade. Sim. O vídeo pelo Teams é mais complicado, né? Tem que botar no PowerPoint. Vai. Uma história muito triste, né? Verdadeira e muito triste. Que esse menino sofreu, o que o irmão sofreu. Falando aqui enquanto vocês colocam aí a apresentação. Tá, carregando, Beth. E, assim, questão da ética em pesquisa, não é? Como é que esse psicólogo caminhou
sempre falo isso para os alunos, né? A gente, quando a gente faz uma pesquisa, é claro que a gente tem que gostar do tema, tem que gostar do que a gente faz, mas a gente tem que buscar ser o mais isento possível, né? Então, essa coisa dele viver obcecado com aquela teoria, né? Ele se apaixonou pela teoria de tal maneira, e a paixão emburrece, né? O que a gente costuma falar, né? Ele apaixonou pela teoria e foi capaz das maiores atrocidades, porque o que ele fez foi violência mesmo, né? Com o menino, com o outro, enfim, com o paciente, por conta de uma ideia fixa de que teria que ser daquela forma. Agora entrou. Não estamos. Legal. Primeiramente, para a gente entender disforia de gênero, a gente de sexo biológico, identidade de gênero e atração. O sexo biológico é aquele que atribui a pessoa por meio da genitália no momento de seu nascimento. A atração, ela diz respeito a por quem a pessoa se sente atraída, e a identidade de gênero é o gênero com o qual aquela pessoa se identifica. Quando é feminino, masculino. Então, dessa forma, a gente pode entender que a disforia de gênero ela ocorre quando a pessoa não se identifica com o sexo biológico. Tá falhando a sua voz, Gabi. Eu vou pedir o pessoal para fechar câmera e voz, para ver se melhora aqui. Certo. Quer que eu repita alguma parte? Tá me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, dá para te ouvir, Gabi. Pode ir? Então, Sim, agora sim, pode falar. Desculpa o inconveniente. Então, a inconveniência entre a identidade de gênero e o sexo biológico é disforia de gênero. Vale a pena a gente ressaltar que o termo trans é um termo guarda-chuva, ou seja, dentro dele a gente tem diversas identidades de gênero. Por exemplo, os transexuais, as pessoas não binárias, as pessoas de gênero fluido, e a disforia de gênero está presente em cada uma dessas identidades. Nós vivemos em uma sociedade que ela é pautada pelo patriarcado e ela é enviesada por preconceitos. Então, a gente entende que uma pessoa fora dos padrões de conformidade de gênero, ela vive um processo complexo. Há uma grande dificuldade de se ver como essa pessoa é diferente, além de, muitas vezes, ela ter que lidar com a hostilidade externa, porque ela sofreu violência física, violência verbal, violência psicológica. E isso dentro da casa dela, na escola ou no trabalho. Então, as pessoas que elas sofrem disforia de gênero, elas se encontram em situação de vulnerabilidade complicada, né? Normalmente passando por um grande sofrimento psíquico. E os fatores como a idade, a fase geral, a rede de apoio, um ambiente acolhedor, eles influenciam diretamente na população e no sofrimento, que vão ser fatores que a gente vai um pouco mais à frente do nosso trabalho. Pode passar o slide, por favor. Então, o processo de autodescoberta, ele não é fácil. E ele é muito individualizado. Cada um leva um tempo diferente para entender e utiliza de diferentes mecanismos para lidar com essa situação de de quem eu sou, o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo isso. E a adolescência, ela costuma ser um período muito crítico, pois é essa fase que a gente tem muitas autodescobertas e experimentações.
que a pessoa com disforia de gênero, ela, ao se perceber diferente das demais, ela pode ter um desenvolvimento muito frágil da confiança e do autoconhecimento. E as incertezas relacionadas ao entendimento da própria identidade, elas têm um sentimento negativo. Pode contar, por favor. A gente tem que os transgêneros sem rede de apoio, eles estão mais propensos a desenvolver transtorno depressivo, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de déficit de atenção. Ou seja, eles realmente estão em situação de fragilidade e fatores de risco. Normalmente a gente não tem para as pessoas cisgênero. Há um grande impacto na qualidade de vida dessas pessoas. Uma qualidade sexual, que é importante também a gente levar em consideração. E os estudos americanos, eles mostram para a gente que os jovens transgêneros têm maior tendência a cometer suicídio do que os jovens cisgêneros. Sendo que é importante a gente ressaltar aqui que falta um estudo dessa temática no Brasil, sendo que a maioria dos levantes que a gente tem em relação ao transgênero, dessas comunidades de gênero, elas são feitas por organizações não governamentais. Outro ponto importante também a se levantar é a teoria do estresse de minoria, que ela indica como os fatores estressores do cotidiano, eles são somados aos fatores estressores específicos vivenciados por diversas minorias sociais, dentre elas a população LGBTQIA+. E dependendo dos fatores internos que essa pessoa vivencia e do meio onde ela é incluída, isso pode ser um saúde mental gigantesco dessas pessoas. A homofobia internalizada, as experiências de discriminação que vive ao longo da vida e a situação da rejeição são situações que a gente vê comumente sendo vivenciadas por pessoas com disforia de gênero. E isso vai culminar aquilo que a gente está falando, que é esse sofrimento psíquico. Então, essas pessoas, elas desenvolvem diferentes estratégias de resiliência, mecanismos de enfrentamento, e terão sua eficácia diretamente ligada à rede de apoio, à família e uma equipe de. E quando ela não está dentro desse contexto de apoio, uma equipe atrás dela, esses mecanismos podem ser mecanismos negativos, como, por exemplo, uma lesão mutilante não suicida. Então, assim, são questões antes de serem abordadas. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Tem um videozinho, mas a gente deixa para o final da apresentação. Com a palavra do David. Olá, consegue me ouvir? Sim. Então, a gente vai continuar com o nosso trabalho, a gente fazer uma reflexão aqui e começar a fazer uma associação entre o principialismo, né, que ao termos da bioética, associado com essa causa de disforia de gênero. Esse é um grande objetivo do nosso trabalho, fazer essa associação entre a bioética com o caso que foi apresentado, né? A gente vê aí, né, para tentar contextualizar, que foi um caso no início de iatrogenia que aconteceu, né? Então, a partir do momento que aquela criança nasceu, eram gêmeos, mas aquela criança teve algum problema de incontinência urinária, e aí por uma cirurgia, né, um problema ali que houve na cirurgia, houve uma castração. E nesse caso, para provar a teoria do Money, né, de um psicólogo, meio que trocaram o sexo, né, da criança para ver se estava de acordo com a teoria daquele psicólogo, mas aí começou esse processo de disforia de gênero naquela criança e os efeitos, as consequências disso foram catastróficas. Então, em 1979, Buchan e Childress, né, eles vêm com uma teoria sobre princípios da ética biomédica. E aqui a gente quer fazer uma reflexão com 4 princípios fundamentais para orientar as decisões morais e assuntos relacionados à biomedicina de maneira geral. Esses 4 princípios são a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. E de que forma esses 4 princípios, né, do principialismo, eles se associam com o nosso caso apresentado? O primeiro é o princípio que eu queria comentar, é o princípio da justiça. Né? De acordo lá com o princípio, desde o princípio aristotélico, tratar os iguais de forma igual, né, e desigual de forma desigual,
o médico aqui, que a gente queria apresentar e contextualizar nesse caso, o médico, ele deve evitar que os aspectos sociais, culturais, os aspectos religiosos e até mesmo financeiros interfiram a sua relação de médico-paciente, né? Como teve a apresentação, uma opinião ali, houve eu quero provar minha teoria em um determinado paciente que daquela época, né? E a gente queria entrar na discussão aqui sobre isso. Se houvesse um acompanhamento adequado de Brenda, né? E a identificação e diagnóstico precoce da disforia de gênero, durante o seu crescimento e desenvolvimento, as consequências que a criança foi submetida poderiam ter sido minimizadas e até mesmo evitadas, né? Então, é interessante que eu traga um trecho da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, no seu manual sobre disforia de gênero, em relação ao que a gente pode aplicar aqui ao nosso caso, que a SBP, em 2017, no seu manual, afirma que as questões aqui levantadas, né, abre aspas, as questões aqui levantadas, elas apontam para a vastidão e complexidade da sexualidade, estimulando reflexão ética e necessidade sempre do acompanhamento a longo prazo, enfatizando que o pediatra ele não deve orientar sozinho nenhuma das condutas e sempre recorrer a uma equipe interdisciplinar. Esse trecho aplica ao caso, né? Será que esse princípio de justiça foi cumprido durante esse contexto? E aí a gente comenta sobre o princípio da autonomia. No principialismo, né, de acordo que deve orientar a nossa prática médica, no principialismo, esse termo da autonomia, segundo o documento, é priorizar as escolhas e opiniões refletidas de uma pessoa e, ao mesmo tempo, se abster de obstruir suas ações, a menos que sejam claramente prejudiciais aos outros. Então, a partir do momento que os pais ali, né, os pais da criança, estavam desesperados e queriam uma solução, mas a gente percebe que, no caso, em nenhum momento, o psicólogo apresentou para a família um termo de esclarecimento, por exemplo, como a gente faz em pesquisa clínica, que é o TCLE. Ou seja, será que o princípio da autonomia desse paciente ele foi cumprido, né? Então fica a discussão aqui em relação que é necessário a autonomia na pesquisa e é necessário a autonomia na prática médica também. Respeitar esse princípio faz parte da essência da prática médica. Juntando outros dois princípios, é a beneficência e a não maleficência. A beneficência é simplesmente causar o bem. É o princípio moral segundo o qual se deve ajudar os outros a consolidar seus interesses legítimos. E aí a gente pensa que aquela família, aqueles pais, eles queriam uma solução, né? Eles tinham um interesse consolidado que era ajudar a criança, mas não fazer parte não a criança ser cobaia de uma pesquisa que poderia fazer mal e que fez, né? No final, teve suicídio tanto da criança quanto do irmão, né? Que já foram jovens e passou por essas complicações. E a não maleficência é não causar mal a outra pessoa. E remete diretamente à máxima hipocrática. O primo non nocere, né? Não causar dano. Então, isso que foi refletido. Foi causar o dano, né? E isso que tem que ser refletido na nossa prática médica. Não causar. Então, esses 4 princípios a gente quer associar com esse caso, né? E trazer a discussão. Vou passar. Como conclusão, tirou desse trabalho que as consequências causadas pela iatrogenia médica, elas podem ser minimizadas ao seguirem as ideias pautadas do principialismo. Além disso, é importante a gente frisar que a disforia de gênero ela é um problema de saúde pública e a atenção primária ela é a porta de entrada para os transgêneros no sistema de saúde. Então, a gente precisa ressaltar a importância de ter equipes interdisciplinares e multidisciplinares capacitadas para receber essas pessoas, assim como a formação de rede de apoio. É essencial também que os profissionais de saúde eles sigam os preceitos consolidados pelo SUS e se mantenham atualizados, consolidando a assistência preconizada com foco no cuidado qualificado. Além disso, também, a gente reafirmar o compromisso de uma rede de apoio aos pacientes portadores de disforia de gênero. Esse é um ponto que a gente foca em diversas vezes no nosso trabalho, ele é realmente muito importante, sendo que é necessário constante atualização dos serviços de saúde para melhoria do atendimento a esse público. Pode passar, por favor. Esses daqui foram pontos que a gente abordou. Pode passar. Mais um videozinho
que a gente teria passado e muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada, meninos. Tivemos aí uns probleminhas de áudio e vídeo, mas faz parte do show, né? O importante é que vocês passaram a mensagem e muito orgulho de vocês, alunos realmente muito queridos, e foi realmente muito agradável discutir esse assunto com eles, e, enfim, só alegria mesmo. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Daniel Giban, que vai nos brindar com aquele conhecimento vasto sobre o assunto. Estamos aqui ansiosos para ouvi-lo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos escutando sim. Eu vou pedir só para o Davi descompartilhar, por favor. Isso. Bom, obrigado pelo convite para estar aqui hoje. É um prazer conversar com vocês. Já estou vendo aqui vários conhecidos. Oi, pessoal. Diego, quando você puder, você coloca os meus slides, por favor. Eu preparei alguns slides, uma apresentação breve, para comentar um pouco esse caso, né, que os alunos brilhantemente mostraram. Mas vocês fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem me interromper para fazer pergunta, pode ser pelo microfone, pode ser pelo chat, eu estou de olho aqui no chat também, tá? A ideia é que seja um bate-papo mesmo, não precisa ser nada muito formal, não. Podem me interromper sempre que vocês quiserem. Vamos lá, Diego, pode ir em frente. Bom, então vou resumir um pouquinho desse caso que eles apresentaram. Esse caso ficou conhecido na literatura médica como o caso John Joan, né? Porque não se usavam os nomes reais dos pacientes na descrição do caso, né? Então, brevemente, era um menino, né, de 7 meses, que foi indicado uma postectomia por conta de fimose, e aí, por um erro durante o procedimento, uma falha no bisturi elétrico, esse menino acaba perdendo o pênis, tá? Essa família, obviamente, fica desesperada, procura diversos especialistas e todos eles dão respostas bem desanimadoras sobre o prognóstico, sobre a funcionalidade desse pênis no futuro, até que eles têm contato com esse psicólogo e sexólogo, o John Money, que era a maior autoridade no assunto na época, né, lá na Johns Hopkins, e ele tinha uma teoria, né, que ficou conhecida como a teoria de neutralidade do gênero, em que o gênero, ou a identidade de gênero de um indivíduo, não é baseada no seu sexo genético, não é baseada no seu sexo hormonal, e sim no ambiente em que você está vivendo, no ambiente em que essa criança está sendo criada. Então, ele tinha essa teoria, né? E ele orienta essa família de que esse menino deveria ser transformado em menina, né? Porque ele tinha, na ocasião, menos de 2 anos de idade, e ele tinha essa teoria de que esse menino se adaptaria bem ao sexo de criação feminino, né? Bom, a gente já viu que não foi exatamente isso que aconteceu e esse caso acabou se tornando uma tragédia, né? Mas, curiosamente, o John Money, ele perdeu o contato com essa família quando esse paciente tinha por volta de 9 anos de idade, simplesmente porque o paciente se recusava a continuar indo nas consultas com ele. Só que nesse período em que eles perderam o contato, o menino descobriu a verdade, os pais contaram a verdade para ele, ele retornou ao sexo masculino, né, que era o seu sexo biológico, e o John Money continuou publicando o caso como um sucesso, apesar dele não estar mais em contato com essa família. Isso que foi muito, enfim, curioso desse caso, né? O pesquisador
tinha uma ideia do que estava acontecendo e publicava sem saber a realidade do que estava acontecendo com o paciente, né? Então, quando a verdade veio à tona, esse paciente já era adulto, enfim, já tinham se passado muitos anos, então foi digamos assim, um escândalo entre a comunidade médica. Você vê que todos os relatos que eram prévios não batiam com o que o paciente estava sentindo, né? Pode passar o próximo, Diego, por favor. Então, esse caso levanta alguns questionamentos, né? Que os alunos já levantaram, e realmente, né, são coisas que chamam a nossa atenção. Quer dizer, essa terapia oferecida foi ética? Certamente, os critérios para a realização de pesquisa com humanos no final da década de 60, início da década de 70, eram bem diferentes dos critérios usados hoje em dia, né? Então, se a gente fosse usar os critérios atuais para terapia de pesquisa com humanos, certamente essa pesquisa não seria considerada ética, né? Primeiro que foi realizada uma terapia considerada definitiva, foi feita uma cirurgia de castração desse paciente, sem consentimento. A família, depois eu vou passar para vocês as referências para quem quiser conhecer melhor esse caso. Tem um livro que é bem interessante sobre esse caso, e tem um artigo que foi publicado na revista Rolling Stone, na época, que também está muito bem escrito, é uma leitura bem bacana. Então, assim, ficou claro que a família não entendeu que essa terapia era uma terapia que era uma pesquisa, que não era uma coisa comprovada que daria certo, né? Então, tem a questão da falta de um termo de consentimento livre, esclarecido. Tem a questão que sempre a gente tem que levantar de prestígio do pesquisador, o pesquisador que quer publicar muito, né, que quer ver o seu prestígio crescer. Esse caso, ele ofereceu uma situação que era inédita até então, porque ele pôde colocar em prática uma teoria que esse pesquisador tinha, a teoria de neutralidade de gênero, e esse paciente ele tinha um irmão gêmeo, quer dizer, isso era um caso e tinha o controle, que era o irmão gêmeo. Isso era uma situação bem específica que chamou a atenção do pesquisador, né? E, como eu falei, esse pesquisador continuou publicando durante muito tempo dados de como essa pesquisa era bem sucedida, quando, na verdade, não era isso que estava acontecendo. Então, tem a questão da veracidade, da confiança das informações que estão sendo passadas à comunidade científica. Pode passar, por favor? Pode passar. Bom, então, assim, vale a pena a gente revisar alguns conceitos, né, que os alunos já falaram, mas eu vou passar bem brevemente, né? Então, primeiro, revisar o conceito de identidade de gênero e ressaltar que a identidade de gênero é uma percepção interna, é como o indivíduo se reconhece. Isso não é uma coisa que qualquer outra pessoa possa dizer, a não ser o próprio indivíduo. É só o próprio indivíduo que pode dizer qual é a sua identidade de gênero. Não é médico, não é psicólogo, não é pesquisador, ninguém mais pode dizer qual é a identidade de gênero de um indivíduo, né? A gente diz que o indivíduo é cisgênero quando a identidade de gênero é compatível com o seu sexo biológico. Pode passar? A gente diz que o indivíduo é transgênero quando a identidade de gênero é discordante do seu sexo biológico. Pode passar. Passa mais 2 vezes, eu acho, Diego, por favor. E a gente diz que o indivíduo tem incongruência ou disforia de gênero quando eles exibem desconforto em relação a essa discordância entre a identidade de gênero e o seu sexo biológico. Dentro desse contexto, surgiram ainda classificações mais recentes, né? Passa mais uma, Diego, por favor. Que são os indivíduos não binários, aqueles que não se reconhecem dentro dessa binaridade de masculino e feminino, né? E os indivíduos que se classificam como gênero fluido, que eles transitam entre os gêneros sem ter uma permanência em nenhum deles. Pode passar, por favor.
Esse bonequinho ele ajuda a gente a entender esses conceitos, né? A identidade de gênero é uma questão cerebral, é como o indivíduo se identifica, é a sua percepção interna, né? Orientação sexual não tem nada a ver com isso, é com quem você quer se relacionar, é o seu coração, com quem você quer criar uma relação de afeto. Expressão de gênero, o papel de gênero, é como você mostra para a sociedade a sua identidade de gênero. Isso tem a ver com a sua escolha por roupa, a sua escolha por corte de cabelo, ou seja, como você expressa para a sociedade o seu próprio gênero, tá certo? Pode passar? Bom, esse diagnóstico de disforia de gênero em jovens, ele atende a critérios bem específicos. Passa mais uma, por favor, Diego. Então, você tem aí os critérios do DSM-5, aquele manual de condições de saúde mental da Associação Americana de Psiquiatria, né? Que são os critérios para você fazer esse diagnóstico de disforia de gênero, né? É uma incongruência marcada entre a experiência de gênero e o sexo biológico, com pelo menos 6 meses de duração, manifestada por alguns desses critérios que estão aí abaixo, que vocês podem ler com calma, tá? Essa condição, essa incongruência, ela está associada a um sofrimento clinicamente significativo ou a prejuízo em área social, ocupacional ou outra parte de funcionamento. Passa mais uma, por favor. Lembrando que a disforia de gênero pode acontecer em quem não tem nenhuma questão em relação ao sexo biológico, mas também pode acontecer em pacientes que têm alguma desordem, uma diferença do desenvolvimento sexual. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses pacientes mais à frente. Pode passar. Bom, o que a gente sabe atualmente sobre a identidade de gênero? Então, vocês viram que no final da década de 60, o maior pesquisador sobre o assunto achava que a identidade de gênero não tinha nada a ver com biologia, que bastava você criar uma criança como menino ou criar como menina e essa criança se reconheceria nesse gênero que o meio diz para ele que ele existe, né? Na verdade, hoje em dia a gente sabe que a identidade de gênero é muito mais complexa do que isso. É uma interação entre fatores sociais, sim, mas também entre fatores biológicos. Então, questão genética e principalmente questão hormonal também tem influência na identidade de gênero do indivíduo. E é muito importante dizer também que essa sensação, essa percepção interna também depende do estágio de desenvolvimento cognitivo. Isso quer dizer que essa identidade de gênero pode não estar clara em determinadas fases da infância, dependendo de como está o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, o que os modelos mais tradicionais dizem para a gente? É que a partir de 2 anos, uma criança já é capaz de entender a diferença entre os gêneros, o que é ser menino, o que é ser menina. A partir dos 3 anos, ela já consegue, em algumas situações, rotular o próprio gênero, dizer eu sou um menino ou eu sou uma menina. E a partir dos 4 anos, esse rótulo ele já é mais constantemente expresso. A criança já consegue dizer com maior grau de certeza essa sensação, essa percepção interna. Pode passar? Claro que essa sensação também tem a ver com biologia, também tem a ver com hormônios, né? A gente sabe, por exemplo, que dentro do desenvolvimento psicossexual existe a parte do desenvolvimento biológico da genitália, que ocorre entre a 6ª e a 16ª semana de gestação, mas mais para o final da gravidez, segunda metade da gravidez, você vai ter o papel de hormônios, principalmente dos androgênios, na reorganização neuronal. Ou seja, se você tem níveis altos de androgênios, como a maioria dos homens, isso vai organizar os neurônios para que o seu cérebro funcione como um cérebro masculino. E vice-versa, caso você tenha níveis baixos de androgênios, como a maioria das mulheres. Nessa organização, o papel do estrogênio ainda é pouco conhecido, mas é possível que ele também tenha papel nessa situação. A identidade de gênero ela pode ter correlação com a exposição androgênica, quando a gente avalia a identidade de gênero como uma variável contínua e não categórica, não só masculino e feminino, mas todo o espectro que existe entre eles.
O modelo mais clássico que a gente tem para essa situação são as meninas com hiperplasia adrenal congênita, que são meninas que são expostas a altos níveis de androgênios intraútero, né? A gente conhece os efeitos do hiperandrogenismo no cérebro das meninas com hiperplasia adrenal congênita. A gente conhece os efeitos principalmente na expressão de gênero, em como elas manifestam o gênero para a sociedade. Então, meninas com hiperplasia adrenal têm preferência por brincadeiras consideradas mais masculinas e têm maior chance de orientação sexual não heterossexual, ou seja, elas têm mais chance de serem homo ou bissexuais. Tá? O efeito na identidade de gênero ainda é pequeno, se você considerar. Ele é grande em relação à população geral, mas é pequeno em proporção. 95% das meninas com hiperplasia adrenal se identificam como mulheres e 5% podem ter uma identidade de gênero masculina no futuro. Pode passar próximo. Daniel, posso interromper um minuto? Pode, por favor. A Jodélia está com a mãozinha levantada aqui há um tempão. Oi, Jodélia, tudo bem? Ela queria fazer, acho que uma pergunta, mas... Bom, então... Se quiser, pode usar o chat também, tá, Jodélia? Ou se quiser ligar o microfone, fica à vontade, tá? Pode me interromper quando você quiser. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Vamos tentar responder uma pergunta que é crucial para esse caso, que é: quando é que se estabelece a identidade de gênero? Porque o John Money tinha essa teoria de que, como o paciente era pequenininho, tinha menos de 2 anos de idade, que essa identidade de gênero dele ainda não estava estabelecida e que, portanto, você poderia conduzir qual seria o melhor sexo de criação, independente do sexo biológico dele. Pode passar o próximo, Diego, por favor. Então, esse modelo tradicional, você tem o gênero que é designado ao nascimento de acordo com o aspecto da genitália externa. Muitas vezes esse gênero já é celebrado no pré-natal, né? Agora, os famosos chá revelação, né? Aquela coisa maravilhosa de você jogar uma fumaça azul, fumaça rosa, né? De acordo com o resultado da ultrassonografia pré-natal, por exemplo, né? Mas, a partir do nascimento, você já teria um grau maior de certeza sobre o gênero, que, na verdade, você está olhando apenas a aparência da genitália externa. Mas, de acordo com a aparência da genitália externa, o ambiente vai tratar esse bebê, esse recém-nascido, como um menino ou como uma menina. Então, vai dar roupa azul, roupa rosa, vai dar brinquedo de um jeito ou brinquedo de outro, vai chamar de um jeito, vai chamar de outro, ou seja, o ambiente vai facilitar aquela identidade de gênero que você, na verdade, está chutando, porque você não sabe qual é a identidade de gênero de um recém-nascido ainda, né? É claro que esse chute, na maioria absoluta dos casos, está absolutamente correto, porque na maioria absolutamente dos casos, a identidade de gênero vai seguir o sexo biológico da criança, né? Então, digamos, é um chute que faz sentido, porque ele realmente, na maioria absoluta dos casos, você vai acertar. Pode passar próximo. Entretanto, esse modelo falha em algumas investigações e em algumas observações empíricas. Muitos indivíduos renegociam seu gênero ao longo da infância. Então, essa identidade de gênero ela pode não estar clara em alguns pacientes aos 3, 4, 5 anos de idade. Isso pode acontecer mais ao longo da vida, principalmente no início da puberdade. E um número significativo vai estabelecer uma identidade de gênero que não corresponde ao sexo biológico, que são os indivíduos transgênero, que a gente vai conversar sobre eles daqui a pouco. Pode passar. Então, o que é esse caso, né? John Joan, essa tragédia para essa família, né? Que culminou com o suicídio desse paciente e também com o suicídio do irmão gêmeo dele, os dois se suicidaram. O que isso trouxe de implicações para o conhecimento médico? Lembrando que, durante 20 anos, mais ou menos, o John Money continuou publicando esse caso como um sucesso. Ou seja, durante 20 anos, apesar do caso não ter dado certo, a comunidade científica achou que sim, que tinha dado certo. Pode passar. Vamos ver esse exemplo aqui, por exemplo, o recém-nascido de Cássia, nascido a termo,
com peso adequado para a idade gestacional, sem complicações no parto. Ao nascimento, verificou-se a seguinte aparência genital. Pode passar? Pronto. Uma genitália de aparência atípica, né? Uma genitália ambígua. Então, se a gente determina o sexo de criação baseado na aparência da genitália, quando a gente está diante de uma situação de ambiguidade genital, a resposta para qual vai ser o sexo de criação, inicialmente, é uma resposta não sabemos, né? Não sei qual deve ser o sexo de criação dessa criança. Então, esse é um exemplo de uma criança com DDS, né? Um distúrbio ou uma diferença no desenvolvimento sexual. É uma situação que precisa passar por uma investigação ampla para que você defina o melhor sexo de criação, o gênero que faz mais sentido você criar essa criança. Essa investigação passa por uma série de avaliações, por exames complementares, exames dosagens hormonais, pesquisa de cariótipo, exames de imagem e avaliação por muitos especialistas, de preferência num centro multidisciplinar, né? Pode passar? Então, essa resposta de qual vai ser a designação do sexo de criação é um quebra-cabeça que vai sendo montado aos poucos, né? E essa resposta ela tem a ver com qual é o diagnóstico etiológico, qual foi a causa da ambiguidade genital, qual é a aparência dessa genitália, se há alguma opção cirúrgica, se a designação do sexo vai ter necessidade de reposição de hormônio ou não, se essa criança vai ter potencial de fertilidade no futuro, e, obviamente, como é que a família está enxergando isso e as circunstâncias relacionadas às suas práticas culturais. Então, certamente, é um caso muito desafiador para a equipe médica. A gente trata isso sempre como uma emergência. Pode passar. E aí, parte do manejo desses casos, durante ou logo após a designação do sexo de criação, envolve a pergunta se essa criança vai precisar de uma cirurgia na genitália para adequar a aparência genital ao sexo que foi designado. Por conta desse caso, John Joan, o conhecimento médico vigente, até mais ou menos uns 5, 10 anos atrás, era de que escolheu o sexo de criação, faça a cirurgia logo. Faça uma cirurgia precoce, porque quando você faz uma cirurgia precoce, você já deixa a genitália com a aparência típica para o sexo que foi designado, e esse seria um fator que facilitaria a adaptação dessa criança ao sexo de criação. Entretanto, agora a gente sabe que a identidade de gênero, além da questão biológica, ela pode ser ela sofre efeitos de outras questões sociais, enfim, do meio que essa criança está vivendo. Então, de 5 anos para cá, mais ou menos, a discussão nesse tipo de paciente começou a ser de qual é o melhor momento de se fazer essa cirurgia. Então, agora, a gente ainda não tem essa resposta, a gente não tem evidência para recomendar nem cirurgia precoce, nem cirurgia tardia, mas agora já está sendo levado em conta a possibilidade de você esperar o paciente definir se ele quer ou não quer fazer a cirurgia. Porque existe o perigo de você fazer uma cirurgia precoce e esse paciente mais à frente te falar que não era isso que ele queria e que a identidade de gênero dele não é essa, e você já pode ter feito um procedimento irreversível que possa ter lesado funcionalidade ou sensibilidade da genitália. Então, hoje, um grande grupo de pacientes, de cirurgiões e de médicos que lidam com pacientes com DDS, tendem a postergar os procedimentos cirúrgicos, justamente para respeitar o princípio da autonomia e de que o próprio paciente seja ouvido nessa tomada de decisão. Claro que isso também não é uma escolha fácil, porque isso significa que você vai manter uma cirurgia com uma genitália com aparência atípica durante mais tempo. Essa criança vai conviver com essa genitália ao longo da maior parte da sua infância. Isso também pode ter algum efeito na sua saúde mental, né? Então,
são questões que a gente ainda precisa de mais estudo, de mais pesquisa para a gente poder responder. Pode passar o próximo, por favor. E o último ponto que eu queria falar com vocês, antes de abrir para discussão e para as perguntas, é como que esse caso pode ter influenciado o tratamento de pessoas trans. O John Money, por conta desse fracasso, nesse caso, né, do David, ele foi rotulado, foi taxado como o pai da ideologia de gênero. Essa coisa que os movimentos conservadores adoram falar, né, de que na escola você pode querer convencer uma criança de que ele é um menino ou de que ele é uma menina, né? Então, o fracasso desse caso, ele pode ter servido como um passo para trás no tratamento de quem efetivamente tem disforia de gênero. A gente tem que lembrar que a disforia de gênero desse caso, do David Reimer, foi uma disforia iatrogênica, como os alunos mostraram, né? Ele tinha uma identidade de gênero que era compatível com o sexo biológico dele, só que mudaram o sexo biológico, né? Então ele tinha uma disforia de gênero iatrogênica. Entretanto, alguns pacientes têm mesmo efetivamente a disforia de gênero, têm uma identidade que não corresponde ao seu sexo biológico. E esse fracasso, nesse caso, ele pode, de alguma forma, influenciar negativamente o acesso das pessoas trans ao cuidado. Pode passar o próximo. Pode passar. Então, isso já foi dito, mas eu vou reforçar, né? Quem sofre disforia de gênero, quem tem incongruência de gênero, normalmente tem uma série de problemas e de comorbidades na sua saúde mental, né? Distúrbios do humor podem acontecer em até 64% dos pacientes, ansiedade em até 55% dos pacientes. Pode passar o próximo. Eu vou pedir para o pessoal fechar o microfone. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Né? É Sandra Viveiros, por favor, pode fechar seu microfone? Obrigada. Bom, uma coisa que a gente sabe para adolescente transgênero é que essa disforia ela vai piorando com a idade, e faz sentido, né? Quer dizer, a partir do momento que esse paciente entra na puberdade, começa a desenvolver as características corporais que não correspondem à sua identidade de gênero, esse desconforto vai piorando. Passa mais uma, por favor. E aí, o risco de suicídio nessa população começa a aumentar e disparar, especialmente após a puberdade, né? Pode passar o próximo, por favor, Diego. Além disso, jovens trans têm muita chance de sofrerem agressões, né? 78% sofrem assédio, 35% já relataram sofrer agressões físicas, 12% sofreram violência sexual e 50% já chegam com algum diagnóstico de comorbidade mental, principalmente ansiedade e depressão. Passo próximo. Os fatores de risco para piora de comorbidades psiquiátricas são rejeição e falta de apoio familiar. Isso faz toda a diferença quando a gente está diante de um paciente jovem trans. Se a família está aceitando ou não esse paciente. Os pacientes que não têm apoio familiar têm um risco 8 vezes maior de suicídio, 6 vezes maior de depressão e 3 vezes maior de abuso de substâncias. Pode passar. E aí, como é que a gente pode ajudar essa população e qual seria o papel do endocrinologista nesses casos? Pode passar. Então, a gente sabe que o desconforto se agrava com a idade e, principalmente, com a entrada desses pacientes na puberdade. Passa mais uma. Por outro lado, se a gente está diante de um jovem que ainda pode ter algumas dúvidas em relação à sua própria identidade de gênero, alguma confusão porque está nessa fase de se conhecer mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado com as atitudes que possam causar efeitos irreversíveis, já que existe sim a possibilidade desses jovens no futuro não persistirem com essa disforia de gênero, que poderia ter sido uma questão transitória. Então, a gente está diante dessa dualidade de entender que existe um senso de urgência, principalmente para aqueles que já entraram na puberdade,
Por outro lado, a gente tem que ir devagar, principalmente nas atitudes que possam causar mudanças irreversíveis. Pode passar, Diego? Então, a gente tem que tentar sempre respeitar a autonomia da criança e principalmente do adolescente, né? Trabalhando em conjunto com os seus responsáveis, sempre que for possível. Passa mais uma. Então, pelos princípios que foram mostrados, o que a gente poderia ajudar no sentido de não maleficência, de não piorar, não agravar o desconforto? Pode passar mais um. A gente pode oferecer o bloqueio de puberdade, né, a partir da entrada na puberdade desses jovens, para que essas características que pioram o desconforto não apareçam e não piorem essa disforia. Lembrando que o bloqueio de puberdade é uma terapia super conhecida de todos nós endocrinologistas, a gente sabe manejar isso super bem, sabe que é uma terapia segura e sabe que é uma terapia completamente reversível. Quando você para de dar medicação, a puberdade volta espontaneamente. Pode passar mais uma. E pelo princípio da beneficência, pode passar, a gente poderia oferecer a reposição de esteroides sexuais no gênero desejado, ou seja, respeitando a identidade de gênero desse paciente. Pode passar o próximo. Esse sim tem efeitos, né? Os efeitos de esteroides sexuais são efeitos que podem ser, muitas vezes, irreversíveis. Então, esse tipo de tratamento, ele é norteado, já existem alguns guidelines, né, sobre esse assunto, da Endocrine Society e dessa Sociedade Mundial de Profissionais de Cuidado a Pessoas Trans. As informações são muito parecidas, que estão em um guideline e outro. Pode passar a próxima, por favor. E qual é a base legal que a gente tem para essa atuação aqui no Brasil? Pode passar, Diego. A gente tem essa resolução do CFM de 2019, pode passar, que diz o seguinte: na atenção médica especializada ao transgênero, é vedado o início de hormonioterapia cruzada antes dos 16 anos de idade. Ou seja, você pode oferecer a terapia afirmativa de gênero, o esteroide sexual para o gênero desejado, a partir dos 16 anos de idade. Tá? Crianças ou adolescentes transgênero em estágio de desenvolvimento puberal Tanner 1 vão ser acompanhados sem nenhuma intervenção hormonal e, a partir do início da puberdade, estágio de Tanner 2, é possível oferecer em caráter experimental, em protocolo de pesquisa, a questão do bloqueio de puberdade, tá certo? Então, é isso que dispõe essa resolução do CFM. A partir do início da puberdade, você oferece o bloqueio em caráter experimental, de pesquisa, e a partir dos 16 anos é possível você oferecer a terapia afirmativa de gênero com esteroide sexual. Passa mais uma, por favor. E aí, esse último artigo, o artigo 11, diz que é vedada a realização de procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero antes dos 18 anos de idade, ou seja, nenhum tipo de procedimento cirúrgico vai ser realizado abaixo dos 18 anos de idade. Então, essas são as normas do CFM e a base legal para a nossa atuação nessa população. Pode passar. Muito bem, estou terminando, já vou abrir para vocês. Eu gosto desse artigo, que são 10 coisas que os jovens transgênero ou não binários, né, um gênero não conforme, gostariam que os seus médicos soubessem. No caso, então, nós, né, nós todos. O que os pacientes gostariam que nós soubéssemos? Pode passar. Sexualidade e gênero são coisas diferentes, ou seja, quando a gente lida com questões de identidade de gênero, isso não tem absolutamente nada a ver com orientação sexual, tá certo? Pode passar. Falar com estranhos sobre esses assuntos é desconfortável, então você não vai esperar que os jovens cheguem lá super tranquilões, de boa, para conversar sobre essas questões que podem ser muito desconfortáveis. Passa mais um. Pessoas não binárias existem. Isso é uma coisa que, para a gente, que foi criado dentro daquela tradição binária de homem, mulher, né, é uma coisa que é difícil
de entender e muitas vezes de aceitar, mas essas pessoas existem. Pode passar. Nomes, pronomes e marcadores de gênero são importantes, então tem que ter muito cuidado com a forma que você chama esses pacientes, qual o nome, qual o pronome, qual o marcador de gênero que você está usando, tá? É possível que você se confunda e, caso isso aconteça, peça desculpa, né? Esses pacientes, eles ficam chateados com essas confusões, mas eles entendem quando a confusão é legítima, quando você errou e também reconhecem quando a pessoa está errando de propósito para provocar, né? Pode passar o próximo. Não pergunte sobre a minha genitália se não for medicamente relevante, então a gente minimiza a exposição de exame físico de genitália, por exemplo, em situações que são absolutamente necessárias. Pode passar. Então, o exame da genitália é particularmente desconfortável para mim. Passa mais um. Bloqueio de puberdade e esteroides sexuais podem salvar a minha vida. Isso é verdade, a gente acabou de ver aquele gráfico do risco de suicídio e de como a disforia de gênero vai piorando com o tempo. Então, você possibilitar que um jovem trans tenha acesso ao seu tratamento hormonal pode realmente estar salvando a vida dele. Pode passar mais um. Por favor, treine a sua equipe, né? Você pode ser uma pessoa super habilitada nessa questão de qual nome usar, qual pronome usar, mas se a recepcionista, a enfermeira ou qualquer outra pessoa da sua equipe não for, esse paciente vai passar por situações que não são adequadas para ele, né? Pode passar o próximo. Se eu estou deprimido ou ansioso, não é porque eu tenho um problema com a minha identidade de gênero, mas porque todos os outros têm. Então, isso tem muito a ver com a aceitação, né? E não exatamente com a sua própria identidade de gênero. E o último. Passa mais um. Está aparecendo para vocês? Para mim não apareceu. Não, ainda não. Deu uma leve Oi, doutor. travadinha. Esse, infelizmente, não vai conseguir dar para aparecer, não. Ah, então, tá bom, tranquilo, Diego. Pode ir em frente, vai no próximo. Bom, baseado nesses conceitos que eu acabei de mostrar para vocês, a nossa Sociedade de Endocrinologia Pediátrica, assim como a Academia Americana de Pediatria, assim como a Sociedade Brasileira de Pediatria, todos emitiram comunicados em que as mensagens são, principalmente, cromossomos sexuais de genitália não determinam a identidade de gênero, jovens transgêneros são uma população vulnerável, os desfechos mais favoráveis ocorrem quando a identidade de gênero desejada é fortalecida por familiares, pelo ambiente e pelas terapias médicas. Ou seja, a recomendação é de que esses pacientes, sim, tenham acesso à terapia de afirmação de gênero. Tá? O bloqueio de puberdade e a utilização de esteroides são recomendados nos adolescentes que preencham critérios, ou seja, não é qualquer paciente, ele tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, tem que ter um profissional de saúde mental acompanhando e que indique essa terapia em conjunto, né? E tem que ter muito cuidado com a vida acadêmica desses jovens, né? É lei aqui no Brasil, eles na escola eles precisam, é direito deles ter o nome social respeitado na escola. Então, você não respeitar o nome sexual, o nome social, não respeitar o direito de usar o banheiro, para o gênero desejado, para o gênero que ele se identifica, isso são questões que podem facilitar a evasão escolar, né? Pode passar o próximo. Volta um, Diego, por favor, que é só a propaganda do meu ambulatório lá da UERJ, né? O nosso programa Identidade, que a gente iniciou esse ano para atendimento, é o primeiro do Rio de Janeiro para atendimento de jovens e adolescentes trans, né? Então, é uma coisa que
precisava acontecer no Rio de Janeiro, está bem atrasado, mas que agora finalmente a gente já conseguiu disponibilizar para segmento e para hormonização de jovens trans. A gente está recebendo pacientes, inclusive pelo SER, tá? Pelo Sistema de Regulação de Vagas. Pode passar o próximo. Que bom saber E disso. é isso, gente. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou aberto agora às perguntas de vocês. Poxa, que maravilha. Muito obrigada, Daniel. Muito bom, muito esclarecedora a sua palestra. E eu estou assim, cheia de dúvida aqui, querendo perguntar. Vamos ver se alguém já colocou aqui. Tinha a Jodélia que tinha feito, levantado a mão, mas eu não, acho que ela não sei se ela ainda está na live. Bom, enquanto as pessoas pensam aí sobre as perguntas, eu queria que você... sim, a Marilena levantou a mão. Pode falar, Marilena. Oi, boa noite, Daniel, tudo bom? Oi, Marilena. Daniel, quando eu vi esse caso, David, eu me lembrei do nosso caso aí de bom sucesso, Davi, né? Que eu, infelizmente, já estou uns 3 anos sem acompanhá-lo, mas não sei com quem ele está com você, com a Juliana? Está comigo, com está quem? comigo. Está com você? Então, ótimo, fui na pessoa certa. Assim, foi um caso assim, muito emblemático, né? Eu acho até que você poderia falar um pouco. Quando a última consulta que eu tive com ele foi, acho que 2019, né? Ele estava bem adaptado no sexo masculino, né? Eu não sei se ele continua, mas ainda não tinha nenhuma questão a respeito, não foi informado sobre nada, nem perguntava também, não tinha interesse em saber realmente nada sobre ele. Eu não sei o que aconteceu depois disso. Se eu puder falar, eu acho que é bem interessante. Esse paciente que a Marilena está citando é um caso bem interessante lá do Hospital de Bom Sucesso. É um paciente que biologicamente era uma menina, né, 46XX com hiperplasia adrenal congênita, forma virilizante simples, então tinha uma genitália completamente virilizada, com aparência masculina, e que teve um diagnóstico tardio, foi por volta dos 4 anos, não foi, Marilena? Sim, exatamente. Esse diagnóstico. Então, quando foi feito o diagnóstico de hiperplasia adrenal, esse paciente ele já vivia socialmente como um menino, já era registrado, a família já tratava como menino, e a opção da família foi por manter o sexo de criação feminino, apesar de ser uma coisa que não é o que está escrito em consenso. No consenso da hiperplasia adrenal, eu até mencionei para vocês, 95% das meninas se reconhecem como mulheres no futuro, mas o consenso deixa aberta essa possibilidade para justamente o caso, como foi desse menino, que foi de um diagnóstico tardio em que ele socialmente já vivia como homem. Esse menino ele continua vivendo como homem, ele está quase fazendo 18 anos agora, e realmente ele não tem nenhuma questão com identidade de gênero, ele está bem adaptado ao gênero masculino, vive bem, tem namorado agora. Sim. Então, realmente, ele está naqueles 5% que conseguiram se adaptar ao gênero masculino. Sim. Esse caso foi muito interessante porque, na hora da decisão, né, da gente fazer a retirada das gônadas, a gente teve todo um trabalho de equipe, né, em que foram elaborados pareceres do psicólogo, do assistente social, do endocrinologista pediátrico, da ginecologia, da cirurgia. Tudo isso foi encaminhado para o CRM, né? Foi encaminhado para o comitê, para a Câmara Técnica de Endocrinologia Pediátrica, também foi encaminhado para a parte do jurídico, né, no final, e também para o comitê de ética, né? Então, todos deram os pareceres favoráveis para que pudesse ser feito a esterectomia, né? Mas foi um caso assim muito assim feliz, né, como acabou, porque ele se identificou realmente como homem, né?
está se trilhando um caminho assim menos traumático, vamos dizer assim, né? Sim. Muito bom saber a dele. Obrigada, Marilena. Tá. Muito bom a gente poder discutir essas coisas, não é? Porque é realmente muita dúvida. Eu queria saber, por exemplo, eu pedi ao Daniel para falar um pouco sobre esse seu ambulatório. Assim, normalmente, os meninos ou meninas que chegam para você com distúrbios, né, da identidade de gênero, em que idade isso acontece mais? Assim, que faixa mesmo de idade? E como é isso, assim, ao longo do tempo? Quer dizer, você disse, a partir de 2, 3 anos, né, a criança consegue identificar-se como menino ou menina. Essas características, elas aparecem bem precocemente ou podem aparecer assim, que não existia distúrbio de identidade de gênero até a adolescência, por exemplo, e apareceu ali na puberdade. Como é isso? Eu queria entender melhor, queria que você explicasse mais. A gente tem, pelo sistema de regulação de vagas, a gente recebe pacientes a partir dos 10 anos de idade, mas a gente tem alguns pacientes já em acompanhamento com a gente que chegaram no boca a boca, né? Com 8 ou com 9 anos de idade. Então, o nosso caçula tem 8 anos de idade, é o nosso paciente mais jovem. Mas se você perguntar para eles, e assim, a maior parte dos pacientes estão lá por volta dos 16, 17 anos de idade, quando chegam para a gente. Mas quando você pergunta para eles, a resposta é sempre a mesma. Eu já sentia isso desde 3, 4 anos de idade. Quer dizer, essa percepção ela já existia, já bem cedo, só que às vezes não era uma coisa ainda muito clara, muito trabalhada dentro deles, né? E demora um tempo até que eles consigam entender isso tudo. Então, o que eles quase sempre relatam é uma sensação de inadequação. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas ainda estava trabalhando para entender o que era, né? Mas a maioria deles referem de que essa sensação ela é muito precoce, mas eles acabam chegando um pouquinho mais tarde mesmo para a gente. Tá. Perfeito. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. A Helena pede para informar como encaminhar paciente jovem de outro município para o seu ambulatório. Somente através do SER? Isso, a gente agora está oficialmente no SER, né, no Sistema de Regulação Estadual de Vagas, então é encaminhar mesmo pelo mesmo caminho que a gente está acostumado a fazer, ambulatório de hormonização trans, é assim que o ambulatório está escrito lá no SER, no Sistema de Regulação de Vagas, o ambulatório de hormonização trans, a partir de 10 anos de idade já pode encaminhar. Perfeito. Deixa eu ver, muitos elogios aqui. A palestra, a apresentação, a Maria Luísa levantou a mão agora. Pode falar, Maria Luísa. Oi, Gilma. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida com você, tudo bom? Eu tenho uma paciente que os pais são trans, né? Tanto o pai quanto a mãe são trans. E aí, você sabe se tem alguma correlação genética ou algo do tipo, que talvez eu devesse ter um acompanhamento diferente da criança? Desculpa, meu filho chegou aqui. Ainda é um pouco obscura essa questão de etiologia, né, da transgeneridade. Na verdade, existe todo um trabalho no sentido de despatologização, quer dizer, a gente entende isso como uma variação do espectro normal da sexualidade, não como uma doença que precisa de uma mutação ou de uma explicação genética para isso acontecer. Mas a gente sabe, por exemplo, que alguns estudos com gêmeos monozigóticos relatam uma incidência de até 70% de transgeneridade entre um irmão e outro monozigótico. Então, assim, é possível que sim, tenha alguma questão genética a ser esclarecida, mas a gente ainda não sabe qual é esse fator e nem como investigar.
Perfeito. Muito obrigada. É só para eu poder ter um olhar diferente. Tá bom, obrigada. Perfeito. Vamos ver se alguém mais quer falar. Pergunta, gente. Vamos aproveitar o doutor Daniel aqui. Eu estou vendo aqui no chat, posso me meter? Pode, a Laura, que é a Laura Hanna que falou isso? Oi, Laura, tudo bem? Ela perguntou aqui como trabalha o ambulatório identidade, quais profissionais e qual equipe. Então, a gente tem hoje uma equipe que é bem interdisciplinar mesmo, né? A gente tem endocrinologista, psicólogo, psiquiatra, assistente social, enfermeira, fonoaudiólogo, urologista, ginecologista, ebiatra. Então, a gente tem um monte de profissionais de diversas áreas para atuar em diversos pontos em que podem ser necessários para cuidado da saúde global da pessoa trans, né? A gente está bem satisfeito assim, com a forma como a gente conseguiu trabalhar, mas a maioria dos profissionais ainda atua de maneira voluntária. Então, a gente ainda precisa trabalhar para conseguir efetivar muitos desses profissionais lá. Eu acho que é o desafio, né? Porque não é uma coisa simples, não é? A gente tem que se despir de uma porção de coisas, né, que a gente viveu a vida inteira para lidar com isso. Isso eu acho que não é nem a questão de preconceito, imagino eu, né? Que não seja nem tanto a questão do preconceito com o profissional, pode até acontecer, mas assim, é a dificuldade mesmo, o medo de não agir corretamente, né? Assim, de não estar realmente capacitado para lidar com a situação, né? Porque é muito desafiador, né? Esse medo que você falou aí de falar alguma coisa que vai ferir o paciente, né? Pode acontecer porque acontece naturalmente quando a gente fala, né? Então, talvez seja, eu acho que assim, a gente tem que discutir isso mais nas escolas médicas, abordar mais o assunto, não é? Para que as pessoas fiquem melhor capacitadas para lidar com essa situação. Certamente, isso é uma dificuldade assim, de todos nós, né, que fomos criados dentro dessa lógica tradicional, binária, né? Eu brinco que eu tenho que perguntar muito para os pacientes, assim, mas me explica, o que é isso? Como é que você está se sentindo? Me explica melhor isso, porque assim, tem muita coisa que não fazia parte da minha realidade até determinado tempo, e, enfim, eu estou pelo menos aberto e disposto a aprender e entender realidades diferentes, né, da minha e ajudar da melhor forma possível, né? A gente tem também uma pedagoga, que é uma pessoa trans, que ajuda na educação da equipe, faz muitos trabalhos educacionais, enfim, é uma pessoa que está transformando a nossa relação com a sexualidade, com o gênero, para que a gente possa entender essas questões de maneira mais ampla. Perfeito. Eu estou vendo aqui que a Jodélia escreveu. Não quer falar, Jodélia? A gente chamou você, mas acabou não... Ela vai falar. Pode falar, Jodélia. Ela disse aqui que li há algum tempo em publicação americana sobre acompanhamento de transgêneros pré-púberes. Na sua opinião, seria adequada essa convivência antes da puberdade? Você já falou um pouquinho disso, mas comenta aí, por favor. Antes da puberdade, você acompanha, né, como uma forma de você entender se essa disforia, se essa percepção é uma coisa permanente ou se ela é transitória. Quanto mais nova for a criança, maior é a chance de ser uma questão transitória e de não persistir no futuro. Você tem que acompanhar, principalmente como profissional de saúde mental, mas sem nenhum tipo de intervenção terapêutica, né? Você não vai fazer nenhum tipo de tratamento hormonal em crianças antes da puberdade. Perfeito.
E, enfim, me fala assim, em termos do teu ambulatório e assim, percentual de ocorrência disso, acho que você falou, mas eu acho que pulei. Então, essa prevalência da transgeneridade na população geral, ela é provavelmente subestimada, né? Se fala em torno de algo entre 0,5% a 1% da população geral, com predomínio até então de homens trans em relação a mulheres trans, mas a gente tem notado na literatura descrição de um aumento importante de jovens trans procurando atendimento médico. A gente não sabe se isso significa um aumento da prevalência da transgeneridade nessa população mais jovem ou se são simplesmente pessoas que estão mais abertas à possibilidade de procurar ajuda e atendimento médico do que as pessoas mais velhas que têm uma série de outros preconceitos, enfim. Certamente as novas gerações, elas lidam com gênero e com sexualidade de uma maneira muito diferente do que a gente, muito mais aberta, muito mais de boa. Eles estão aí topando experimentar coisas bem diferentes, então o que a gente percebe é isso, é que entre os jovens há uma maior fluidez, uma maior facilidade de lidar com esses assuntos do que com pessoas mais velhas. Certo. Alguém mais quer fazer pergunta? E agora já estamos com um tempo avançado, né? Realmente uma delícia. Vou te chamar de novo para vir aqui falar mais com a gente, tá bom? Pode me chamar e eu vou ficar falando até vocês me interromperem. Pois é, isso é muito bom. Tem novas mensagens aqui, deixa eu ver. Em outros países há este limite de idade? A Jodélia pergunta. Jodélia, esse limite ele foi extrapolado nessa resolução do CFM, ele foi extrapolado dos consensos, dos guidelines da Endocrine Society e daquela associação de profissionais que cuidam de transgêneros, e são basicamente os mesmos, assim, é muito parecido. Então, as resoluções são praticamente iguais. Há uma discussão de você iniciar a hormonização cruzada, né, de oferecer esteroides sexuais um pouco mais cedo, e não só aos 16 anos. Porque não é muito fisiológico você manter um adolescente pré-púbere até os 16 anos de idade, né? O mais fisiológico seria você oferecer esteroide sexual um pouco mais cedo. Mas aí a gente esbarra em outras questões, que é a questão da autonomia, do próprio entendimento do adolescente, se ele tem dúvidas ou não em relação à sua identidade de gênero. Então, assim, nesse momento é o limite que a resolução oferece para a gente. Talvez no futuro a discussão vai ser de antecipar um pouco em algumas situações. Tá. Última coisa só, em relação a, por exemplo, essa coisa de desistir da mudança, né? Como é que você encontra isso assim, no teu ambulatório? A maioria dos adolescentes que a gente chama de desistentes, são aqueles que não persistem com a disforia de gênero, eles vão se identificar no futuro como homo ou bissexuais. Então, era uma questão de sexualidade e não de identidade de gênero. E aí, dentro do seu próprio processo de autoconhecimento, eles ainda estavam confusos em relação a isso. Perfeito. Agora, o nosso presidente, Cláudio. Antes de você encerrar, Beth, eu queria fazer um depoimento aí. Primeiro, elogiar os alunos, uma apresentação brilhante dos 3 alunos, apesar dos problemas técnicos que são absolutamente inerentes, e a apresentação do Daniel, que foi excepcional, realmente foi maravilhosa. Eu não tenho a menor dúvida da importância que é o vanguardismo nosso, de você como presidente do grupo de trabalho de ligas e da Soperg em apresentar um tema desses, e com uma brilhante apresentação, viu, Daniel? Foi brilhante a sua apresentação. Eu acho que isso tem que ser repercutido e, sem dúvida alguma, a gente vai
falar muito disso no próximo Consoperge, e eu queria te parabenizar em público pela sua apresentação e cumprimentar a Beth pelo evento. Tá? Muito obrigada, é um prazer. Obrigado. Você aqui com a gente, não chamo mais de senhor. Então, eu gostaria, se não temos mais perguntas, infelizmente, dá vontade da gente ficar aqui falando, né? Mas chega uma hora que fica todo mundo cansado, aí as pessoas começam já a sair. E eu queria, então, que o Daniel falasse aí as suas palavras, né? Finais, e depois que os alunos também se colocassem, falassem um pouquinho aí do que foi essa experiência para eles, tá? E muito obrigada, adorei muito ter essa oportunidade aqui. Tirei a opção de dúvida, estou com muitas dúvidas ainda. Eu quero você aqui de volta para a gente conversar mais. Tá bom? Eu queria agradecer também, foi uma ótima oportunidade de encontrar vários amigos, de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é realmente fascinante. Queria agradecer as palavras do Cláudio, nosso presidente, e queria parabenizar os alunos, porque realmente, como ele falou, é muito difícil que esse tema surja durante a educação médica, né? Esse é um tema que ainda é muito tabu, e eu vejo que esses alunos, eles buscaram esse tema, né? Foram atrás disso, eu queria parabenizar eles, queria novamente agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer a atenção de todos. Muito obrigada, obrigada. Agora deixa eu ouvir os meninos. David, Gabi e Isabela. Fala, David. Consegue me ver? Sim, estamos ouvindo. Tá, eu ouvi bem, né? Não, para mim é uma grande honra, né, estar aqui com grandes profissionais, né, aí na área. A gente ficou muito feliz desde a escolha do tema. Foi um desafio, né, porque a revista a gente tem que buscar na literatura, tem que pesquisar muito para ter propriedade para falar sobre um tema tão importante, né, e eu acho super necessário essa discussão. E eu até estava comentando aqui com os meus amigos, né, de que a gente aprofundou mais, né, esse tema aqui, e a gente vê o relato de experiência, a gente concretizou a importância do tema aqui com relatos e experiências da prática médica. Então, assim, a gente fica muito feliz de ter participado. Agradecemos demais a professora Beth, uma excelente orientadora que nos acompanhou aí, nos deu todo o apoio necessário. E, então, desde a apresentação do seminário, né? E assim, a gente, extramuros, né? A gente não está mais ali naquela faculdade, mas estamos apresentando aqui agora para a comunidade acadêmica, para profissionais, compartilhar esse tema. Ficamos muito felizes, de verdade. A gente agradece o convite e agradecemos essa grande oportunidade, né, de comentar sobre esse tema com vocês. Muito obrigado aí. Obrigada, David. Gabi? Falando, muito obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui entre profissionais tão bem-sucedidos como vocês. Agradecer grandemente a professora Beth por ter nos ajudado na escolha desse tema e desbravado esse caminho com a gente, levando esse trabalho para além da faculdade. Com certeza nós vamos continuar com as nossas pesquisas, dar continuidade ao tema, que é muito importante. E falar sobre saúde LGBTQIA+, é muito importante. Então, a gente está aqui hoje, é uma vitória, e a gente pretende continuar batalhando por esse caminho, pelos direitos dessa população. Então, o que eu tenho a dizer é um grande obrigado e um até breve. Tá bom, obrigada, Gabi. Isabela? Bom, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade, poder apresentar esse tema para vocês. É muito impressionante, né? A gente apresentou para a nossa turma e agora apresentando para vocês. Realmente é muito importante, impactante na nossa carreira acadêmica. E esse é um tema assim, que a gente aprendeu realmente, foi a fundo e aprendeu muito. E essa palestra hoje, essa aula foi maravilhosa. Tudo que faltava na nossa apresentação, a gente conseguiu aprender ainda mais hoje. Então, agradecer a professora Beth, né, que orientou a gente, que trouxe a gente até aqui, e a vocês que nos ouviu, e a gente aprendeu com vocês. Então, foi muito bom hoje. Obrigada.
Eu não falei que essa noite seria maravilhosa? E foi, né, gente? E foi. Estou muito feliz mesmo. Que bom que os alunos aproveitaram, tiveram essa oportunidade. E vamos fazer mais, vamos desenvolver mais e cada vez trazer mais oportunidade de aprendizado, né? Que é isso que a gente precisa, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe nada, não é verdade? Já dizia lá o Sócrates lá atrás, né? Tudo que sei que nada sei, né? Isso aí. Então, foi muito bom, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos pela atenção. A gente esticou um pouquinho aqui além da conta, mas o assunto vale a pena, né? Vale a pena. E só gratidão, professor Cláudio, professor Daniel, gratidão por vocês estarem aqui com a gente e muito feliz mesmo. Vou dormir tranquila hoje, feliz. Com o coração assim, bem cheio. Tá bom, gente? Muito obrigada. Uma boa noite. Tudo de bom para vocês. Tchau.